Olá galera, bem-vindos ao 21 no Dado, sou a Fernanda. Eu sou o Stefano. Estamos aqui para mais um vídeo de Lenda dos Cinco Anéis, quinta edição, né, onde a gente dá aquela conversada sobre o sistema, porque infelizmente ele não foi traduzido para português e nem tem previsão de ser traduzido, mas a gente gostaria muito que você desse uma chance, porque tá bem legal e a gente adora Legends, então estamos aqui. E hoje o vídeo é sobre vantagem e desvantagem. Bom, primeiro ponto, elas são separadas em categorias. Então você tem, dentro das vantagens, distinções e paixões. E dentro das desvantagens, adversidades e ansiedades. As distinções, elas são o oposto da adversidade. E as paixões são o oposto das ansiedades. Então, caso aconteça delas surgirem na mesma cena, uma anula a outra e aí fica elas por elas. Geralmente as vantagens e desvantagens, elas estão atreladas a um anel, que é geralmente o anel com o qual elas são mais utilizadas. Mas assim, o próprio livro fala que você não deve se limitar a isso. Então, se você vai pegar, por exemplo, lá, o cara, ele foi abençoado pela fortuna de Bishamon, que é a fortuna da força. Aí vai estar lá escrito que isso é uma vantagem do anel da água. Você não deve se limitar, apesar dele dar exemplos de testes no anel da água que você poderia encaixar essa vantagem, você não deve se limitar a isso. Então toda vez que o personagem for fazer um feito que envolva força, poxa, se ele é abençoado pela fortuna da força, nada mais justo que esse bônus se aplicar independente do anel que ele está utilizando para fazer o teste. Sim, ele é naturalmente forte, ele não deixa de ser forte porque ele está em outra postura, né? Exatamente. Bom, cada vantagem e desvantagem pode ser do tipo física, mental, interpessoal, espiritual, material, ferimento, maldição, social, marcial, fama, infâmia e cicatriz. É importante anotar isso porque algumas habilidades impactam um determinado tipo de vantagem ou desvantagem. Por exemplo, uma habilidade pode permitir que você descubra as desvantagens mentais de um personagem, que nem a Rotaro, e é maravilhoso fazer isso e brincar de Puppet Master, né? Tipo, mestre de marionetes, com todos os seus amiguinhos e gerar tretas. Se você não está entendendo o que eu tô falando, é porque você não viu o torneio de Topazia, é muito legal. E fica pior no Palácio do Campeão Esmeralda, então pior, assistam. Fica pior pra própria Rotaro, inclusive. Socorro. Bom, as vantagens e desvantagens na quinta edição, elas são de certa forma padronizadas. Na verdade, todas elas vão ter um efeito narrativo único, né, referente àquela vantagem específica, e um efeito mecânico que aí sim é padronizado. E isso assim eu acho interessante porque é um jeito fácil de você poder criar novas vantagens e desvantagens. Coisas que às vezes a gente tinha dificuldade, né? As pessoas às vezes têm dificuldade para criar essas mecânicas novas, e de repente acabar quebrando o balanço do jogo. Então dessa forma é mais fácil, você sabe que toda vantagem vai te permitir um bônus mecânico X e ela vai ter lá um efeito narrativo. E o efeito narrativo é muito mais fácil de você criar, basta você ler as outras vantagens para ter uma noção mais ou menos de como funciona. Não, e é muito legal essa mecânica, inclusive no primeiro jogo que a gente jogou na quinta edição, a gente criou uma desvantagem para minha personagem. Sim, da época, né? Não era um jogo gravado nem nada. Ela tinha medo de se apaixonar, porque a família dela recebeu uma maldição por conta de uma treta romântica. Então, assim, ela tinha medo de se apaixonar e eu pensei, beleza, tem medo de se apaixonar, então ela nunca vai procurar par romântico. Ok, tudo certo. Mas aí eu falei, não, mas como eu posso ferrar mais ainda com essa personagem? Aí eu peguei lá a vantagem de ser muito bonita. Então, ou seja, ela ia ter essa treta mesmo que ela não quisesse. Então, ficou divertido. Bom, agora vamos entrar mais a fundo nelas, né? Então, primeiro você tem as distinções. As distinções elas representam as suas aptidões naturais do personagem, seja ela física, mental ou de personalidade. Mecanicamente, ela vai permitir você rerolar até 2 dados. Então foi como eu falei, seu personagem de repente pode ser abençoado pela fortuna da força. Então toda vez que você for fazer alguma atividade que envolva força física, você tem o direito de rerolar até 2 dados. E aí é sempre importante, até 2 dados, porque é sempre a escolha do jogador não querer rerolar um dado. E é muito importante, você agora consegue entender por que o Pedro não se dá tão mal nos rolamentos de Legends, porque ele pode rerolar dados. Bom, você também pode ter uma paixão, que ela representa os interesses do seu personagem, são as pequenas coisas que trazem tranquilidade pra ele. E o que você faz com isso? Você remove seu estresse, né? Você remove strife. 3 strifes. As adversidades, né, que são o oposto das distinções, ela vai representar todos os fatores que dificultam o seu personagem de realizar os seus deveres. E aí, mais uma vez, elas podem ser físicas, mentais ou até circunstanciais.
O jogador tem que pegar 2 dados que contêm um símbolo de sucesso ou sucesso explosivo e precisa rerolar esses dados. Se ele vier a falhar no teste por causa disso, ele ganha um ponto de void. Então vocês percebem que nem toda a desvantagem ela é totalmente negativa. Porque pelo menos se ela te atrapalha, você ganha um ponto de void, você pode usar o ponto de void no futuro para outras ações. Você tá sempre precisando de void, cara, a verdade é essa. Exatamente. Bom, ansiedades, elas representam vulnerabilidades emocionais, os medos, as raivas ou coisas com as quais seu personagem prefere não lidar. Então o jogador recebe Strife e na primeira vez que isso acontecer na cena, o personagem ganha um ponto de void de novo, yes! E aí só para deixar bem claro, pode acontecer mais vezes na cena, tá? Então, dependendo da cena que o mestre propor, essa ansiedade pode entrar várias vezes e o jogador vai tomar Strife várias vezes. Ele só ganha o void pela primeira vez. As demais ele toma os Strifes e é isso por aí mesmo. Toma na cabeça. Por isso que uma certa pessoa, que eu não vou citar nomes, vivia choramingando pra poder ficar fazendo fofoca, que era pra poder tirar os Strifes, entendeu? Por quê? A gente tá recebendo na cabeça, mas em compensação a gente dá Strife pras outras pessoas e tira o nosso. É ótimo, eu acho justo. É justo. Bom, na hora de criar a ficha, você vai determinar as vantagens e desvantagens do seu personagem, porém, em algumas circunstâncias, é possível você adquiri-la durante o jogo. Inclusive, se você não viu, já saiu aqui no canal um vídeo sobre as 20 perguntas, onde a gente vai falando um pouquinho sobre cada uma delas e vale a pena você conferir. As distinções elas não podem ser adquiridas através de treinamento. Elas refletem uma qualidade inerente ao seu personagem. Mas alguns efeitos podem garantir distinções no decorrer do jogo, especialmente efeitos relacionados a atributos sociais. Então, depois de você atingir um determinado valor de glória ou um determinado valor de honra, o seu personagem ganha uma distinção atrelada a isso. E não há limite para o número de distinções que um personagem pode ter. Então, por exemplo, você pode obter muita glória e de repente o seu personagem fica muito famoso. E aí ele pode ser muito famoso por ser um personagem confiável, pode ser muito famoso por ser alguém bem sucedido. Por ser bondoso. Sim. Aí tudo isso vai dependendo, obviamente, do que desenrolar no jogo. E aí você conversa com o mestre para poder chegar num acordo, né, de que tipo de distinção você pode ganhar devido aos feitos que você teve no jogo. As paixões podem ser adquiridas com um custo de 3 de XP e deve refletir o novo interesse que o personagem desenvolveu. O personagem pode ter no máximo 3 paixões. Então, por exemplo, a Rotaro, ela gosta de fofocar, né? Como vocês podem bem ver. E a dona Fernanda aqui tá muito interessada em comprar mais uma paixão, que é provocação. Então, além de fofocar, eu quero ter XP pra provocar os outros com a minha fofoca. Então é o combo da corte. E a galera tá muito ferrada numa 3ª temporada. E depois chamam o Paulo de combeiro, tá vendo? Esse pessoal é muito injusto nesse canal. Bom, aí você tem as adversidades. E elas podem surgir de diversas formas. Ela pode vir através de um ferimento, uma doença, uma impureza espiritual ou causado por um efeito de um ataque crítico, né? E também não há limite para as adversidades. Então, muitas vezes, você de repente está num combate, você toma um ataque crítico que foi muito severo, e o seu personagem pode desenvolver uma cicatriz. Mas aí não é só uma cicatriz estética. Você pode ter, de repente, um órgão danificado, você pode passar a ter um problema de pulmão, um problema de coração, devido àquele ataque crítico. Tipo no jogo da Shadowlands, onde a gente provavelmente vai desenvolver várias dessas. Não sei, quem sabe. Medo. Bom, as ansiedades podem ser desenvolvidas ou removidas no decorrer do jogo como reflexo da narrativa. O jogador e o mestre devem entrar em acordo e o personagem pode ter até 3 ansiedades. O que o Paulo pegou de alcoolismo lá na 2ª temporada... Foi uma ansiedade definida durante o jogo. Olha, eu dando spoiler sobre a 2ª temporada. Bom, as vantagens e desvantagens, ela possuem um valor narrativo muito importante, né? Elas devem permitir que os personagens sejam capazes de fazer coisas que outros não conseguem, como ler lábios, por exemplo. Rotaro! Vocês veem que muitas das coisas que aparecem aqui, a senhorita Rotaro aproveitou bastante. Cara, é a parte mais divertida da ficha de Legends e do jogo das 20 perguntas pra mim, é escolher justamente as vantagens e desvantagens do personagem. E além desse valor narrativo, ela também permite que algumas situações sejam resolvidas sem a necessidade de um teste, né? Alguém que é apaixonado por um determinado assunto, ele deve se lembrar das coisas triviais, das informações básicas a respeito daquele assunto, né? Então, assim, não tem por que você pedir para uma pessoa que é, sei lá, apaixonada em história militar
que ele faça um teste para lembrar sobre um fato conhecido de uma guerra muito famosa que tenha ocorrido em Rokugan. Não faz sentido. E a questão lá, por exemplo, né, voltando na questão de ler os lábios, é naquela parte que a gente falou lá no início do efeito narrativo. Então, a habilidade da Hotaru, ela ser uma observadora sutil. E aí já vem na descrição de observadora sutil que ela tem essa facilidade de observar, ler o movimento corporal das pessoas e ela consegue ler lábios. Então esse é o valor narrativo que a habilidade tem. E o valor mecânico é que ela pode rerolar 2 dados em todo cheque onde se encaixa, né, ser uma observadora sutil. Então, se ela está querendo perceber algum desvio de comportamento de uma pessoa, se ela quer perceber se a pessoa de repente começou a gaguejar, né, durante uma fala, se ela transmite confiança enquanto está falando algo para saber se é mentira ou não, ela tem o benefício de rerolar os 2 dados. Ou seja, olha como vem o combo. Eu tô lendo o lábio de alguém, de uma fofoca aí de terceiros, né? Tô lendo o lábio, tô usando minha habilidade. E aí eu descubro uma fofoca. Então no rolamento que eu fiz, eu ainda removo Strife. É isso. Verdade. Agora, só para dar um outro exemplo, pra gente dar uma provocadinha na Hotaru, existe uma vantagem chamada ser grande, né? Ser large. E a descrição fala que você pode pegar elementos que estão no alto, porque você é uma pessoa grande. Ao contrário da Hotaru, que é uma pessoa pequena, então ela não pode. Porém, você pode se espreitar por locais apertados, que outras pessoas não passariam. Mas, por exemplo, você vai lá e a Hotaru é pequena, mas ela consegue mover coisas com mais facilidade do que o Samanosuke. E em breve vocês vão descobrir isso na 2ª temporada, porque teve essa cena e foi maravilhosa. É verdade. Bom, o efeito narrativo, ele geralmente é benéfico, mas ele também pode ser usado de outras formas. Basicamente, você tem como transformar uma vantagem em desvantagem e vice-versa. Então, um apaixonado em história militar, ele pode ter dificuldade, de repente, de se concentrar nos estudos de teologia. E aí tem algumas mecânicas que podem ser feitas. Então, vamos lá. Quando o mestre inverter a vantagem de um personagem, esse personagem ganha 1 ponto de void após o teste. Então, digamos que um cara que é apaixonado por história militar, ele, por um acaso, tem que fazer algum tipo de estudo que envolve teologia. E aí o mestre pode usar essa vantagem que ele tem, transformar numa desvantagem. E falar, olha, cara, você tem muito interesse em história militar, você está numa biblioteca e esse estudo de teologia, assim, tá te enchendo o saco. Você quer pegar um outro livro de guerras lendárias para poder ler e tal. E aí ele vai e transforma essa vantagem que o personagem tem em uma desvantagem, mas o jogador é recompensado ganhando 1 ponto de voz depois do teste. Ou seja, tipo, você tá escrevendo um mestrado e tem um livro de RPG do seu lado e você tem que fazer ficha de personagem. Você vai ter muita dificuldade de escrever os assuntos relacionados ao seu mestrado, à sua escola, à sua prova de matemática. Não sei por quê, porque RPG é muito mais legal. E esse exemplo não tem nada a ver com a realidade que aconteceu por aqui. Nada a ver com a realidade, nada. Bom, o jogador, com o consentimento do mestre, pode gastar 1 ponto de void para inverter a vantagem de um personagem. Algumas pessoas que fazem os personagens rombados conseguem fazer isso graças à habilidade de escola sem precisar gastar esse ponto de void. Ai, escola maravilhosa! O jogador, com consentimento do mestre, ele pode gastar 1 ponto de void para inverter uma desvantagem sua. Como é que isso funciona narrativamente? Tem um exemplo lá daquela minha Shiba mal assombrada pela avó. Né? Quer explicar um pouquinho? Então basicamente a Fernanda, num outro jogo, tinha criado um personagem que ela era amaldiçoada, não, né? Ela era haunted, né? Ela era assombrada pela avó, pelo um problema da família dela e tal, que criou um karma, umas besteiras que a família dela fez. E a avó dela assombrava ela porque queria que ela lavasse a honra da família. E aconteceu de jogo da Fernanda, então, flipar esse ponto de void, né, gastar esse ponto de void, para que ao invés da avó dela, naquele momento, naquela cena, aparecer como uma desvantagem que estava assombrando ela na verdade aparecia dando uma ajuda, uma dica. Uma orientação. Uma orientação para resolver um determinado problema que tinha a ver
com a causa da maldição que se caiu sobre ela, né? Ou seja, eu usei o espírito lá da minha avó pra tentar resolver o próprio problema do espírito da minha avó. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que obviamente tem que ser conversada entre jogador e mestre, mas a mecânica permite isso, né? E estimula, na verdade, você fazer isso. É você conseguir brincar com as suas vantagens e desvantagens, obviamente aí com um custo de ponto de void, mas como vocês já viram e vão ver mais pra frente em outro vídeo, o ponto de void é uma coisa que vai flutuando mesmo. Você gasta bastante ponto de void, mas você também tem várias formas de ganhar ponto de void. Tá, e essa também é muito maravilhosa a forma, porque o Rotaro gosta muito dela, que é o jogador, com o consentimento do mestre, pode gastar um ponto de void para usar a desvantagem do oponente ao seu favor. Se a desvantagem for uma adversidade, ela vira uma distinção. Se for ansiedade, vira paixão. O jogador, então, recebe o benefício mecânico dessa vantagem. Acontece que esse uso, né, essa forma de gastar o ponto de void faz parte da habilidade da escola da Rotaro. Então, por isso que vocês veem ela fazendo isso toda hora, inclusive no torneio lá de Topázio, é como ela consegue se sair tão bem. E eu estou revoltada que eu perdi pro Eric até hoje, porque eu fui quem deu mais trabalho pra ele. Foi mal, Paulinha, mas é verdade, você sabe disso. Na verdade, a Rotaro consegue fazer isso sem precisar gastar esse ponto de void, por causa da habilidade específica, né, da escola dela. Mas é algo que está aberto para qualquer jogador. Então, para dar um exemplo para quem ainda não assistiu o Torneio Topázio, por favor, assistam. O personagem do Eric é perfeccionista. Então, a personagem da Ananda, né, a Rotaro, ela ficava criando situações onde ele teria esse perfeccionismo contra ele. Ele nunca conseguiria dar aquele golpe perfeitamente executado. E ao invés desse perfeccionismo entrar para ele dando strife nele, ele virava uma paixão da Rotaro. Então ele removia os estresses que a Rotaro ia acumulando durante o duelo. Maravilhoso. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você quer ver outros vídeos de regra, a gente já tá com alguns roteiros gravados. Então acompanha, clica no sininho aqui do canal. E se você quer dar dar a ideia de vídeo pra gente gravar, que de repente não tá nessa lista. E... de repente não só de regra, como também de lore do mundo, né? Pode ser isso. De lore do mundo eu tava mais empolgada de fazer, inclusive. E se você quer dar uma ajuda pro Stefano, que tá sempre ajudando aqui o canal também, dá um pulinho lá no Dividindo Controle, que é onde a gente tem um canal de gameplay de Casal Nerd, onde o Stefano joga melhor que eu tento jogar tão bem quanto, mas a gente se diverte lá com vários joguinhos. Então vai lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.